Boa noite, espectador do Jornal do Masa. Como é que vocês estão? Tudo bem? Passaram bem de ontem para hoje? Já fizemos uma edição extraordinária, aquela edição que a gente faz em pé. Já é a 10ª edição, cada edição nós analisamos um país. Se você ainda não viu, hoje nós analisamos os Estados Unidos da América, o país mais importante do mundo na atualidade. Então, pessoal, é o seguinte... No programa de hoje a gente volta para fazer a análise do artigo A Falácia dos Argumentos pela Reforma, da Denise Lobato Gentil, que é economista e doutora pelo Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Então, nós já apresentamos neste debate duas importantes referências, uma do IBRE, do Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, e agora do Instituto de Economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. A gente está trazendo essas referências fortes, encorpadas, para fazer o contrassenso, porque a grande mídia ela está abraçando, até porque há interesses, patrocínios, verbas muito grandes envolvidas, e o nosso canal ele é muito modesto, ele é muito pequeno, e ele não tem nada o que defender a não ser a verdade ou aquilo que nós acreditamos que seja a verdade. Não queremos convencer ninguém, mas estamos convencidos que, sem dúvida nenhuma, é mais uma forma do capital especulativo se assenhorar de nossa vida. Bom, vamos lá. Eu vou voltar a ler e comentar com vocês. Os números da nota técnica número 47 do Banco Central de setembro de 2018 não poderiam ser mais elucidativos. Entre 2014 e 2017, a dívida líquida do setor público passou de 32,6% do PIB para 53,8% do PIB. Gente, então não é da reforma da Previdência, tirando dinheiro de trabalhadores simples, humildes, que ganham até um salário mínimo, fazendo com que eles trabalhem além dos 60 anos, que se vai resolver o problema brasileiro. Vocês perceberam que em apenas 3 anos a dívida do setor público passou de 33% para 54% do PIB. O problema é o Estado que se endivida, o Estado que não sabe administrar o orçamento. O orçamento brasileiro ele é de 850 bilhões de dólares, proporcionalmente ao PIB, que é de 3,2 trilhões, nós temos 25% da economia na mão do governo. E o governo, mesmo assim, consegue se endividar brutalmente de 2014 até 2017. Agora, vocês acreditam que esse endividamento ele tem que ver com a contribuição previdenciária? Ou vocês acham que isso é má gestão dos recursos públicos e, principalmente, da inacreditável corrupção que existe no Brasil? Então eu vou deixar vocês me responderem esta pergunta. Para mim ela está absolutamente clara. Os juros incorporados nesse período representaram em termos acumulados 26,4 pontos percentuais, enquanto os déficits primários apenas 6,6 pontos percentuais. Está na hora de colocar a nu o velho discurso acusatório do gasto previdenciário e mostrar que a verdadeira reforma que precisa ser é a da política monetária. Gente, isso veio de uma nota técnica do Banco Central. Agora, de setembro de 2018, veio do próprio governo, dizendo que está na hora de colocar a nu o velho discurso acusatório do gasto previdenciário e mostrar que a verdadeira reforma que precisa ser é a da política monetária. É o governo aprender a gastar direito, proporcionalmente
todos os países que nós analisamos até agora, em nenhum deles o custo do Estado, o orçamento do Estado é 25% do PIB. Então, gente, olha o que eu acabei de analisar com vocês ainda hoje. Os Estados Unidos da América. O orçamento norte-americano ele é de 4 trilhões para um PIB de 20 trilhões. Ou seja, é 20%. E o orçamento norte-americano é gigantesco. No caso brasileiro, ele consegue ser maior e nós temos um Estado ineficiente e corrupto. Então o problema, gente, não são os trabalhadores. O problema no Brasil são os políticos e o sistema financeiro. Mas eles estão querendo que a gente pague mais esta dívida que eles fizeram. Outra frase proferida para gerar resignação popular com a reforma da Previdência merece destaque. A dívida está em uma trajetória arriscada. Esse risco é devidamente cobrado pelos credores por meio de juros altos. O que nós temos que ver com os empréstimos que o governo fez, com os riscos que ele assumiu e com os juros altos que ele beneficiou os seus parceiros grandes bancos? Por que nós temos que, mais uma vez, socializar essas perdas? Para os porta-vozes do mercado financeiro e do governo, a reforma da Previdência teria, portanto, o poder de, ao reduzir a dívida pública, diminuir também os juros. Gente, mas que falácia, que mentira! O juro é um contrato acertado previamente. Como é que, se eu mexer na aposentadoria de trabalhadores, eu vou convencer o mercado a cobrar menos juros? O que reduz os juros é a competição entre os bancos, não reforma da Previdência. Como é que esse governo pode mentir tanto e descaradamente? É de desconfiar que os representantes do mercado proponham a reforma com o objetivo de reduzir os juros, já que a queda da Selic limitaria a rentabilidade dos capitais investidos em títulos públicos, ainda mais em um momento de baixíssimo crescimento e elevada incerteza, quando justamente a fuga para os juros se torna um refúgio para os capitais. Então, gente, quem tem dinheiro não quer nem saber de investir em algo que dê pouco ganho. E se o governo está oferecendo algo que dê pouco ganho, é óbvio que eles não vão ficar com isto. Então há muita contradição, há argumentos desencontrados. Ora, ainda que essa fosse uma motivação real para a reforma da Previdência, ou seja, a redução dos juros, é inevitável concluir que não seria necessário fazê-la, porque a Selic iniciou uma trajetória de queda desde fins de 2016 e atingiu seu mais baixo patamar nominal em 6,5% desde abril de 2018, mantendo-se nesse nível até o presente. A queda da meta de juros e da taxa de juros implícita ocorreu justamente em um período de crescimento da dívida pública. Cai o juro e a dívida pública cresce. Então aí que nós temos que explicar o que é que está levando o governo a gastar tanto. Será que é só o funcionalismo que ele alega? A folha de pagamento representa 16% do orçamento do governo. Não é isto que está acontecendo. Na verdade, é por isso que eles não estão abrindo os números. Porque ao abrir os números vai ficar muito claro, por exemplo, porque parte do dinheiro público está sendo utilizado para bancar campanha de político. Isso vai ficar claro. É, portanto, obrigatório desconfiar que os juros são determinados por outros fatores. Retirar o foco do gasto, da dívida e da previdência é um bom caminho. O discurso de apresentação da reforma ao Congresso Nacional contém outros argumentos que carecem de explicação minimamente críveis. Segundo a narrativa do governo, a reforma da Previdência gerará uma economia de recursos de 1 trilhão em 10 anos e de 3,4 trilhões em 20 anos. É nisso que eles se assentam o tempo todo.
Gente, mas se cair a contribuição, como é que o governo vai arrecadar esse 1 trilhão? Eu não consigo entender. Como é que vai aparecer esse dinheiro se eu estou transferindo boa parte da arrecadação do governo para o setor privado? Na verdade, está diminuindo a arrecadação. Como é que eu vou obter esse 1 trilhão para investir? Até o momento não se sabe como o governo chegou a esses números, porque a memória de cálculo não está disponível. Entretanto, esse resultado é obviamente uma miragem. Precisa ser a nossa querida Denise Lobato Gentil para se convencer que isso é uma lorota, que é uma mentira. Ela nos prestou um serviço excelente. Eu quero que vocês me respondam. Como que se eu reduzir o pagamento de impostos previdenciário para empresário e transferir para a iniciativa privada o regime de previdência, como é que o governo espera obter 1 trilhão e 200 bilhões de reais? Como, gente? Olha a minha proposta, vê se ela ficar clara para vocês. Nós temos no momento 38% dos trabalhadores pagando para a Previdência e para o Fundo de Garantia. Mas eu vou ter uma análise diferenciada disso. Eu vou dizer o seguinte: vamos tocar no setor informal. O setor formal no Brasil gera 2 trilhões de dólares. Eu estou falando dólares. 1 trilhão está na informalidade, que não pagam impostos porque eles não existem. Eles não têm nota fiscal. Eles não declaram trabalho. Só que tem uma coisa: se um sujeito desse se acidentar no trabalho, quem contrata esse sujeito vai ter um problema pelo resto da vida. Olha a irresponsabilidade. Vou mais longe. Esse sujeito ele só é atendido no Sistema Único de Saúde, no pronto-socorro, porque as pessoas lá têm bom coração. Já que esse indivíduo ele não contribui com a gigantesca vaquinha que, através dos impostos, contribuem para toda a educação e para toda a saúde. Quando eu pago impostos, esses impostos são revertidos para a educação, são as escolas dos nossos filhos, e para a saúde, são os hospitais públicos e o Sistema Único de Saúde. Se você não contribui porque você é informal, eu não vou usar uma palavra muito agressiva aqui que começa com B, mas é exatamente isso que eu penso. Como o senhor está completamente na informalidade, o senhor não deveria exigir nem matrícula para o seu filho. O senhor não paga por aquela escola. Por que o senhor quer estudar o seu filho? Pague uma escola particular para ele. Então o senhor está ensinando ele a ser malandro desde sempre. É por isso que o país não tem cura. É por isso que o país não tem solução. O senhor primeiro a gritar dentro de um posto de saúde que quer ser atendido, mas o senhor nem pode ser atendido. O senhor é informal, o senhor não paga imposto nenhum. Como é que o senhor grita aos 7 ventos que é o bom, é o tal e que tem que ser atendido na fila da matrícula e na fila do hospital? Gente, vamos ser mais reflexivos, pessoal. Dói eu falar a verdade. A verdade é como uma navalha, ela corta e ela não vê a quem. Ela não quer saber, mas essa é a realidade. Agora olha a minha proposta. Vamos formalizar, vamos aumentar os registros, vamos contratar trabalhadores formais, arrecadação de impostos, já que a alíquota é de 32% na média do Brasil, desse 1 trilhão de dólares gerado por ano, a arrecadação vai ser de 320 bilhões de dólares por ano.
multiplica por 4. O que o Paulo Guedes quer fazer, desprotegendo o trabalhador, fazendo ele trabalhar até morrer, se ele formalizasse a economia, acabasse com tudo que é informal, nós arrecadaríamos por ano o 1,2 trilhão que ele deseja com a reforma da Previdência. Perceberam como a argumentação é frágil? Perceberam como a argumentação é snob? Sabe de uma coisa, gente? Isso não passa de interesse político. Hoje o Centrão estava se articulando, apesar de hoje ser feriado. Eles acreditam que é necessário uma reforma da Previdência, porque os mais jovens vão viver cada vez mais. E isto eu estou de acordo. Agora, o grande detalhe, o grande drama, é que é o seguinte: o Centrão diz que não vai aprovar a reforma do Jair Bolsonaro e do Paulo Guedes, vai aprovar uns 50, 40%. Sabe por quê? Para ele não se reeleger. Na verdade, se aprovar a reforma da Previdência proposta por Jair Bolsonaro, ela nada mais é do que uma plataforma política que agrada ao mercado. Não seja ingênuo, meu ouvinte. Você mora no Brasil, eu moro no Brasil há 50 anos. Tudo é mentira. Tudo é cortina de fumaça. Tudo é trapaça. Tudo é prevaricação. Tudo é corrupção. Nós somos um país de faz de conta. Nós somos uma mentira. Bom, o coração da proposta do ministro Paulo Guedes é o regime de capitalização. Essa transformação estrutural do regime previdenciário brasileiro, além de implodir o sistema de proteção social do país, provocará um gigantesco déficit. Aqui não sou eu que estou falando. Para uma economista consagrada, é a reforma da Previdência que vai gerar a maior crise da história do Brasil. Não o contrário. E eu estou de acordo, porque a arrecadação de impostos vai diminuir. E o governo depende de... Você ganha dinheiro trabalhando? Ótimo. Para de trabalhar, você morre de fome. Se o governo não arrecadar impostos, como é que ele vai construir hospital? Estradas? Como? Me diz, me explica. Esgoto? Explica. Isso porque há um custo de transição para a sua implantação que decorrerá da perda de receita que sofrerá o sistema de repartição existente hoje. Quando as contribuições dos novos ingressantes passarem a se destinar às contas individuais do regime de capitalização, as receitas cairão ao mesmo tempo que será necessário continuar a pagar o estoque dos aposentados existente. Olha o que o governo está fazendo. Ele tem que pagar as aposentadorias que já existem, as que estão se aproximando, e ele está propondo um tiro no pé. Ele está propondo diminuir a arrecadação. Meu Deus, como é que vocês conseguem enxergar que essa proposta ela vai economizar 1,2 trilhão? De onde vocês estão enxergando isso? Portanto, a curto e longo prazos, um regime de capitalização não gera economia. Ao contrário, aumenta perigosamente o déficit da Previdência. Sabe o que vai acontecer, pessoal? Quando esse déficit da Previdência acontecer, daqui a uns 10 anos, o governo vai propor uma nova reforma. E aí, sabe o que vai acontecer? Ele vai privatizar em 100%
100% o regime de previdência. Ele vai deixar cada um para si. O brasileiro tem tradição de economizar dinheiro para a sua velhice. Ele não tem tradição de economizar nem para fazer a compra do mês seguinte, que dirá dali a 40 anos. Isso é questão de cultura, de educação, não de imposição. Esse custo de transição costuma ser muito elevado. No Chile, país que o Jair Bolsonaro foi visitar, o déficit previdenciário passou de 3,8% do PIB em 81, ano da implantação da capitalização, para um patamar acima de 5% do PIB nos 20 anos seguintes. Em que reportagem você ouviu dizer que a previdência chilena tem um déficit de 5% do PIB do país? 30 bilhões de dólares por ano. Quer dizer, com déficit desse, em 20 anos, o país está quebrado. E o Chile é chamado de um tigre americano, só se for o tigre de papel. Um país que exporta para viver cobre, a sua grande fonte de renda é o cobre, é um exportador de matéria-prima, mas que fez algumas reforminhas que atende o mercado e as pessoas incapazes de analisar, elas simplesmente engolem todas as mentiras. Em 20 anos o Chile está insolvente, devendo 100% do seu PIB. É isto que gerou a reforma da Previdência do país. A equipe econômica não mostrou nenhuma estimativa desse prejuízo para a sociedade brasileira. Maravilha! Há, portanto, um vácuo de informações que comprometem os rumos do país. Vou falar aqui, mais uma vez, o Brasil se aproxima perigosamente. Os índices já mostram isso, sobretudo o desemprego, da sua pior recessão. O empobrecimento da população brasileira é galopante. Galopante. A indústria já quebrou, o comércio vai quebrar muito em breve. E aí, meu amigo, o brasileiro só vai ter dinheiro para gastar em comida. E olhe lá. Além disso, o regime de capitalização produzirá um resultado que já se sabe nocivo para grande parte da população, que não conseguirá poupar em função de salários baixos, informalidade, desemprego e trabalhos intermitentes. Gente, como nós vimos, no regime atual da Previdência, 80% dos contribuintes ganham até um salário mínimo. Como é que um sujeito desse, ganhando R$1.000 por mês, vai conseguir economizar alguma coisa para quando ele ficar velho? Me diz, como que isso é possível? Poucos se aposentarão e os que conseguirem receberão benefícios de valores baixos, que acabam em poucos anos, como demonstra a experiência de todos os países da América Latina que adotaram esse caminho. Ô governo, você quer mesmo reformar a Previdência? Vamos fazer o seguinte, para de cobrar do trabalhador totalmente os impostos sociais e deixa para ele então. Vamos fazer isso? Ou o que você ganha da folha de pagamento é responsável, principalmente, por tocar o seu orçamento? Isso você não propõe. Então dá para os caras. Faz isso. A cada trabalhador você não cobra mais nenhum imposto social. Vamos lá, vamos ver como é que você consegue sobreviver. Criou-se um enorme contingente de idosos na pobreza extrema.
Os fundos de capitalização tendem a derrubar o valor das aposentadorias, porque a taxa de administração anual é elevada, estando no Brasil entre 0,8% e 2%. Em certos casos, pode haver mais uma taxa de carregamento em torno de 2% sobre cada depósito feito pelo contribuinte. As administradoras acabam abocanhando grande parte do que é poupado. É brincadeira, né, pessoal? É isso que vocês querem fazer com o trabalhador, passá-lo para a iniciativa privada, para que a iniciativa privada possa tirar ainda mais do pouco que eles ganham. O regime de capitalização, além de muito mais caro para os trabalhadores, expõe a população a um risco financeiro elevado que costuma ser subestimado. Os fundos aplicarão a poupança das pessoas em ações, títulos públicos, imóveis, derivativos e outros produtos financeiros cujos preços e taxas de retorno sofrem grandes oscilações e dependem em parte do próprio comportamento imprevisível e compulsivo dos agentes desse mercado. Eu gostaria de ler esse parágrafo para vocês 700 mil vezes. Nós vamos passar então de um regime de arrecadação de impostos para o governo, para fundos privados ou fundos paraestatais, que para pagar no futuro o dinheiro que você está depositando mensalmente, pega esse dinheiro e aplica no mercado, com elevado risco e grau de incerteza. E se o mercado quebrar, como aconteceu várias vezes? Como aconteceu em 2008 nos Estados Unidos, 2010 na Europa, 2015 na Grécia, o efeito tequila em 1994 no México, a bolha da internet de 1999 a 2001 nos Estados Unidos. E aí, gente? Você poupou uma vida toda, de repente um administrador de um fundo diz o seguinte para você: ó, tá quebrado, você não tem mais dinheiro. É isso que aconteceu com os fundos de pensão, dos Correios, os postais. Agora, os próprios carteiros, os agentes que trabalham no Correio, têm que pagar cerca de R$200 por mês para compensar aquilo que lhe foi roubado. E olha só, gente, isso aconteceu há poucos anos. Nós não estamos atentos para a reforma da Previdência. Dá tempo de reagir, dá tempo de contestar. Perdas rápidas e profundas são muito comuns. Há um risco financeiro sistêmico não controlável pela regulação dos fundos de previdência. Onde é que o governo está com a cabeça? Onde é que o senhor está com a cabeça, seu Jair Bolsonaro e seu Paulo Guedes? Ou os senhores são muito ignorantes, o que eu suspeito, ou os senhores estão querendo enganar o povo, querendo enriquecer às custas do povo, induzir o povo a beneficiar quem financiou vocês a chegar a esses altos píncaros. A desproteção é o que menos importa. A saída apontada é privatizar, transformar um regime de solidariedade em mecanismos especulativos. Os fundos de previdência vão elevar enormemente a captação líquida e seus patrimônios. E o que é importante, vão desobrigar os empregadores de pagar contribuições sociais, livrando-os de participar da solução dos problemas sociais do país, o que entregará a cada um à própria sorte. É isso, vocês votaram neste tipo de pessoa. E não se digam enganados agora ou arrependidos, porque essa plataforma de governo, ela foi discutida
desde o início. Ou seja, você que é trabalhador, e somos a maioria deste país, foi profundamente enganado. E você está aí de forma passiva, esperando que este país acabe de vez. Por fim, há no discurso oficial do governo a criação da falsa noção de que o regime de capitalização permitirá a construção de um novo modelo que fortalece a poupança e o desenvolvimento no futuro. Com capital especulativo, não há alicerce que aguente. Nada mais descolado da realidade brasileira. A nova Previdência não favorecerá a poupança, porque, segundo dados da Anbima, 92% do patrimônio dos fundos de previdência se destinam à aquisição de títulos de renda fixa do próprio governo. De fato, os fundos de previdência aparecem como os maiores proprietários de títulos nas estatísticas do Banco Central, 25,5% do total. Exatamente por isso que eles estão conseguindo o que querem, porque foram eles que financiaram a subida de Jair Bolsonaro e Paulo Guedes, e eles vão entregar todo o dinheiro arrecadado dos trabalhadores para estes fundos de previdência. Você acredita que isso é de graça? Assim, com o regime de capitalização, o governo vai deixar de pagar diretamente aposentadorias e pensões para os trabalhadores, para pagá-los indiretamente a custos elevadíssimos via a intermediação dos fundos por meio da dívida imobiliária do Estado. Um péssimo negócio para a ampla maioria dos brasileiros. Como se vê, a reforma da Previdência não tem nada a ver com ajuste fiscal ou com eliminação de privilégios. É a exacerbação de uma ordem política e econômica que serve ao aprofundamento da acumulação financeira e condena o país ao retrocesso, à deterioração das desigualdades sociais e à ausência de democracia. Pessoal, eu acho que esse último parágrafo ficou muito claro o perigo do momento em que estamos atravessando. Eu fico por aqui. Numa próxima oportunidade, no caso amanhã, a gente volta para continuar a análise da China. Até logo.